Meus queridos e amados irmãos, os cumprimento com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Eu louvo a Deus, irmãos, por tudo quanto o Senhor, Ele tem feito na vida dos irmãos, na vida da igreja, pelos milagres, pelas bênçãos, pela vitória, porque somente o Senhor é quem faz, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Nós, todos os dias, devemos acordar e a nossa primeira expressão deve ser uma expressão de gratidão a Deus. Porque acordar, ter mais um dia, por mais difícil que seja, é motivo de nós agradecermos a Ele. Até porque a nossa alegria não pode estar baseado nas circunstâncias. As circunstâncias podem até tentar roubar a nossa alegria, mas a nossa alegria é muito mais do que circunstâncias. A nossa alegria é uma pessoa. A nossa alegria é Jesus. Paulo disse: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. A nossa alegria é no Senhor. Nossa alegria não é no emprego, não é nas perdas, não é nas dificuldades. Essas coisas agregam, realmente também nos traz alegria e também pode nos roubar por um instante a alegria. Mas o cristão logo levanta a cabeça e olha para o Senhor e lembra-se que a sua alegria é o Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, eu vim particularmente, para ouvir os irmãos, adorar e glorificar junto com os irmãos, mas à medida que Deus vai falando, conosco através dos louvores, através das palavras, através dos testemunhos, Deus falou comigo poderosamente aqui no texto que o nosso diácono Amaro leu. Quem lembra o texto que ele leu? Salmos 141. Abra lá, por favor. Salmos 141, e eu queria chamar a sua atenção apenas para o verso de número 3. A gente às vezes lê e se a gente não tiver atenção, a gente termina perdendo aquilo que Deus ele quer falar conosco, não é? Veja aí o Salmo 141. Versículo de número 3. Os irmãos que estão em casa, também abra a sua Bíblia. Deus quer falar com você nesta tarde. Salmo 141, versículo 3. O que é que diz? Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Aleluia. Que coisa maravilhosa, não é, irmãos? Que coisa maravilhosa. O salmista está dizendo: Senhor, põe uma guarda na minha boca. Olha que expressão o salmista diz: pões uma guarda na minha boca e guarda a porta dos meus lábios. Guarda a porta dos meus lábios. Algumas vezes eu assisti, conflitos ali de Brasília, quando alguns protestadores, algumas manifestações, eles tentavam invadir Brasília, mas não conseguiam entrar porque uma guarda era montada ao redor daquele prédio, de tal forma que fazia uma barreira, e as pessoas, ainda que em número maior, desejassem invadir Brasília para fazerem a sua manifestação, ou alguns até mesmo atos de vandalismo, e eles querendo entrar, mas não podiam, porque havia uma guarda que não deixava ninguém passar.
Já viu como é que eles ficam? Eles se montam, se formam de uma forma que cria de fato uma barreira para que ninguém passe, para que ninguém entre. Aqui o salmista está louvando a Deus, e no seu cântico, que é também uma forma de oração ao Senhor, é também um momento de oração a Deus. Por isso que o salmo vai falar sobre oração, e é um salmo de Davi. O salmista ora para que seja preservado no meio da tentação. E no meio do salmo ele diz essa frase aqui: põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Irmãos, quando o nosso diácono leu esse texto, Deus falou comigo que nós precisamos ter uma escolta nos nossos lábios. Diga assim: eu preciso de uma escolta nos meus lábios. Já percebeu que a gente fala demais? É ou não é? Tiago disse assim: aquele que controlar a língua, este homem é um homem perfeito. Se controlar a língua, é um homem perfeito. Já imaginou? O nosso problema é que a gente tem dificuldade de controlar a língua. Aí tem que orar, dizer assim: Deus, coloca uma escolta nos meus lábios, põe uma guarda na minha boca. E Tiago ainda fala: vocês sejam tardios para e prontos a ouvir. E geralmente quem é muito apressado em falar é porque não gosta de ouvir. E quem aprende a ouvir tem cautela no falar. É preciso nós ouvirmos mais e falarmos menos. É preciso nós estarmos prontos para ouvir. Interessante que a palavra prontos para ouvir é a mesma ideia de um táxi. Já viu o táxi? Ele tem que estar sempre pronto para ser chamado. Para alguém liga, ele, pois não, já liga o carro e já vai buscar a pessoa, ele está de prontidão. Tiago está dizendo: vocês estejam como um táxi, sempre pronto para ouvir, mas sejam tardios para falar. E nós temos um defeito, irmãos. Pense num problema, é a língua. Tiago diz que a língua é como uma faísca numa floresta. Sabe o que é que acontece quando a floresta está seca e uma faísca é acesa lá? Uma pequena faísca incendeia toda a floresta. Se você, se eu não controlarmos a nossa língua, nós vamos sair incendiando tudo por aí. Vai pegar fogo em tudo por causa da nossa língua. Tiago diz também que a nossa língua é como o leme de um navio. Já viu? Quem sabe o que é um leme de um navio? Já viu? O navio é bem grandão, mas lá embaixo ele tem um leme bem pequenininho, que é o que dá direção para o navio. Quem sabe usar bem a sua boca, ele sabe tomar as direções certas. Ele sabe tomar as decisões certas, falar as coisas certas, ser policiado no falar, porque é muito importante nós falarmos no tempo certo, na hora certa, da maneira certa, com as pessoas certas. É muito importante. Você nunca se perguntou por que Deus colocou sua língua bem de trás de uma muralha branca? Hã? Olha para o seu irmão e diga assim: você sabia que Deus colocou já uma muralha bem na frente da tua língua? Hã? Deus colocou uma muralha lá, né? Ainda aqueles que perderam já a muralha, só tem o zagueiro e o atacante, mas lembre-se que um dia você teve essa muralha, né? Que era de defesa, para a sua língua ter freio,
para que você falasse na hora certa. Não se apresse em falar. Seja pronto para ouvir, mas não fale com pressa. Não tenha pressa para falar. Às vezes eu fico brincando que alguns amigos, a gente, quando a gente passa tanto tempo para sentar, quando senta, aí cada um quer contar a sua história, não é? Cada um quer contar a sua história. Aí tem um lá que quer falar, mas ninguém deixa. E eles, eu quero ver se não vai chegar a minha vez de falar, não é? E ninguém deixa ele falar, e eu fico até com pena, porque ele quer falar e ninguém... Toda vez que ele vai falar, alguém interrompe. E ele quer falar, mas ninguém deixa. Só que é importante a gente realmente estar pronto para ouvir. Quem fala demais se perde nas palavras. Quem fala demais se perde nas palavras. E tem hora que o nosso silêncio é a nossa melhor resposta. Porque às vezes a gente está tentando explicar, porque eu vou explicar, e você fala e só aborrece, porque quanto mais fala, mais você prejudica. Mas quando você aprende a ficar em silêncio, ali vai a melhor resposta. A minha oração nesta tarde é que Deus coloque nos nossos lábios uma escolta para guardar a nossa língua, guardar a nossa boca, irmãos. Eu poderia citar tantas histórias bíblicas de pessoas que se perderam por causa da língua. Tem um homem que ele estava perto do templo. E naquele período Davi estava sendo perseguido por Saul. Saul queria a todo custo matar Davi. E numa dessas fugas de Davi estava com fome. Ele foi até o templo, falou com o sacerdote Aimeleque, disse assim, tem alguma coisa para comer aí? Eu estou com tanta fome. E Aimeleque pergunta para ele, tu vens aonde, Davi? Não, eu estou fazendo uma escolta aqui, os soldados ficaram no campo, e eu vim aqui, eu estou com muita fome, e se tiver uma espada aí, alguma coisa para mim? Porque Davi estava fugindo de Saul. Aí Aimeleque disse assim, olha, eu não tenho, sabe como é a vida de sacerdote, né, Davi? Uma prova tremenda aqui, o único pão que eu tenho é o pão de oferecer ao Senhor. Mas já que tu estás com fome, eu vou lá, vou pedir autorização a Deus, vou tirar o pão e vou te dar. Mas só tem o pão que está lá para oferecer. Aí ele foi lá, tirou o pão, deu para Davi, e Davi disse assim, não tem nenhuma espada aí não, eu preciso de uma espada. Aí Aimeleque disse assim, tem uma espada guardada aqui, a espada que tu matasse Golias, quer levar ela? Não, essa espada é a melhor espada. Pegou a espada e levou a espada. Só que nesse diálogo de Davi com Aimeleque, tem um homem que estava bem de trás da porta assim, ó, chamado Doeg. Doeg era assim com Saul. Eu tinha um relacionamento com Saul. Conhecia Saul e queria ganhar prestígio para Saul. Quando Davi sai, aí Doeg faz o quê? Foi falar para Saul. Olha, Saul, não acredita, homem, quem foi que teve lá no templo? Quem foi que teve no templo? Davi teve no templo. Foi mesmo? Onde é que ele está que eu quero matar ele agora? Não, mas ele já foi. Eu escutei tudo. Sabe quem foi que orou por ele? Sabe quem foi que deu resposta de Deus para ele? O sacerdote. E tu não vai acreditar. O que foi? Ele ainda deu uma espada. Esse sacerdote está conspirando contra ti. Saul ficou muito furioso, irmãos. Mandou chamar o sacerdote e toda a sua família. Veio cerca de 85 sacerdotes e a família do sacerdote. Falar com Saul, sem saber de nada. Quando chegou lá, Saul saudou e disse, estás conspirando contra mim? Ele disse, de que está falando o Senhor? Meu Senhor, consultaste o Senhor para Davi? Ele disse, eu estou sempre consultando o Senhor para quem quer que precise de um auxílio. Não, mas Davi é contra mim e eu quero pegá-lo. Você foi consultar o Senhor para ele, ainda deu uma espada para ele? Na mesma hora, Saul olhou para os soldados assim, matem o sacerdote e toda a sua descendência, agora. Aí os soldados, um olhou para o outro e fez assim, matar o sacerdote,
matar aquele que fala com Deus e traz respostas para a gente. Não vou fazer isso. Os soldados desobedeceram à voz de Saul. Só que o pior agora acontece. Sabe o que é que Saul faz? Já que vocês não têm coragem de matar, sabe quem é que vai matar os sacerdotes e todos eles aqui? Doeg, o linguarudo. Vá, mata todo mundo. Mate sacerdote, mate todo mundo. Não foi você que viu, que entregou? Mate. Olha o problema que deu por causa da língua, irmãos. 85 sacerdotes foram mortos e quem matou foi o próprio Doeg por ordem do rei por causa da língua. Porque tem pessoas que quando ele abre a boca, irmãos, morre todo mundo que está perto, né? Mas não é o bafo não, viu? É por causa que a boca dele é um sepulcro aberto, literalmente, como diz a palavra de Deus lá em Romanos 1. Tem gente que quando abre a boca, já abre matando, já abre ferindo, já abre machucando. Tudo que ele fala é ferindo alguém, é machucando alguém, trazendo dores para alguém. A garganta dele é um sepulcro aberto. A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 4, verso 29, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas a que for boa para a edificação. A palavra que sai da nossa boca não pode ser torpe, precisa ser palavras de edificação, irmãos. Porque se a gente fala qualquer coisa, é palavra torpe, vai matar, vai ferir, vai machucar. Infelizmente, nós falamos demais. Nós precisamos ter um freio com as nossas falas, com a nossa língua, irmãos. Nem tudo que você vê, você deve falar. Nem tudo que você escuta, você deve compartilhar. Nem tudo. Tem pessoas que ainda gostam de falar das intimidades da casa, não é? Tudo de casa joga na rua, tudo de casa joga na rua, tudo de casa se joga na rua. Eu aprendi um ditado quando ainda muito criança, que roupa suja se lava onde? Em casa, irmãos. Você não pode pegar roupa suja de casa e jogar no meio da rua ou lavar na casa dos outros. Porque às vezes a gente não quer colocar nos pés do Senhor e quer então colocar na rua, no pé dos outros. Tem uma irmã que tudo de casa ela levava para a rua. Aí ela, entre as suas crises lá com o seu marido, ela contou para uma irmã da igreja que o seu marido estava fraquinho. Meu marido está tão fraquinho, irmã. Meu marido não consegue fazer gol mais, não consegue fazer mais nada, está tão fraquinho. Aí contou para a irmã na igreja. Aquela irmã contou para a amiga mais próxima. A amiga contou para outra amiga mais porta. Daqui a pouco a igreja todinha estava sabendo. Aí quando a irmã ficou sabendo que a igreja toda sabia, ela foi procurar o pastor e disse: pastor, eu quero sair da igreja. Aí o pastor: minha filha, por que você quer sair da igreja? É uma igreja abençoada, Deus tem abençoado a senhora aqui. Não, pastor, eu quero sair da igreja. Mas por que a senhora quer sair da igreja, minha irmã? É porque essa igreja só tem fofoqueiro. Aí o pastor fez: meu Deus. Essa igreja só tem fofoqueiro, eu quero ir embora. Me dê minha carta que eu quero ir embora. Aí o pastor fez assim: qual foi a fofoca, irmã? Não, espalharam na igreja aí, a irmã fulana estava dizendo na igreja aí, que meu marido é fraco, pastor. Que vergonha, meu marido está com vergonha de vir até na igreja. Aí o pastor disse assim: essa história eu também sabia. O senhor sabia, pastor? Sabia. Agora eu estou atrás, sabe de quem? De encontrar quem foi a primeira pessoa que contou essa fofoca na igreja. Porque eu quero pegar ela, disciplinar ela e dar um carão bem grande nela. A irmã ficou murchinha, disse: pastor, não vou sair mais não, pastor. Porque precisa ter cuidado com a língua, irmãos. Cuidado com a língua, viu? Amém, meus irmãos? Olha para quem está perto de você e diga assim: não fala nada de casa
para fora. Cuidado, fique lavando roupa de casa fora não, que não presta. De casa, irmão, se você precisar levar alguma coisa de casa para alguém, tem que ser de fato para um conselho, para uma orientação, mas não conversinhas corriqueiras contando coisas de casa para pessoas que não têm uma boca de Deus para te abençoar, mas somente garganta aberta para amaldiçoar a tua casa.